Bom dia, boa tarde. Meu nome é Nelise Sander, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e hoje a gente vai conversar com o Wesley Rabelo, que ele é da área de tecnologia e foi um dos clientes aqui do escritório que teve uma história de sucesso e hoje está aqui nos Estados Unidos para compartilhar como foi a sua experiência e a sua jornada. Oi, Wesley, tudo bem? Você pode se apresentar rapidinho? Oi, Annelise, tudo bem? Annelise, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje, batendo esse papo com você. Eu gostei muito da tua ideia, né, e trazer esse tema para que a gente pudesse conversar, porque de fato é importante a gente compartilhar muitas pessoas aí com esse sonho, né, de ter o seu green card, de poder estar imigrando de forma legal para os Estados Unidos. Então, vai ser muito bacana bater esse papo contigo. E a todo mundo que está assistindo a gente, seja todos bem-vindos, fique à vontade. é, Podem mandar mensagem aí no nosso YouTube para que a gente possa responder. Depois a gente vai colocar nossos contatos aqui na nossa legenda aqui embaixo para que vocês também possam ficar à vontade, tanto para conversar com a Annelise sobre essa parte mais técnica, como também essa parte mais familiar, mais profissional que eu posso estar falando para todos. Então, gente, meu nome é Wesley Rabelo, trabalho na área de TI um pouco mais de 18 anos, sou nascido, né, nasci no Amazonas, lá em Manaus. Minha trajetória toda foi dentro do estado do Amazonas. Nos últimos 2, 3 anos eu tive a oportunidade de trabalhar para empresas de tecnologia voltado para a área de comercial, na área de vendas, para o estado de São Paulo, mas o meu background todo é na área de tecnologia. Então, falando um pouco mais aqui da minha trajetória, né? Comecei ali em 2005, iniciando na universidade é, de desenvolvimento de sistemas, análise de desenvolvimento de sistemas, e também o background ele começou na área de programação. Fiz um curso ali de duração de 3 anos e meio e me formei em 2009. Nesse meio tempo de formação, comecei a entender um pouco mais de como é que funciona a tecnologia. Vi que a formação ela não era suficiente e fui me buscar me qualificar fazendo uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação numa outra universidade do estado do Amazonas, e aí consegui, nesse interim, o meu primeiro emprego de fato na área de tecnologia. Era um emprego voltado para a área de suporte, mas era o primeiro emprego, então estava ali iniciando isso. Nesse caminho, eu já tinha estagiado em outras duas empresas e tinha feito um bom relacionamento na antiga empresa, né, que é, no caso aqui é o Sesc Amazonas. E aí, quando eu estava nessa empresa, nesse meu primeiro emprego, o pessoal do Sesc Amazonas abriu o processo seletivo, eu participei. Infelizmente, de primeira não fui aprovado, mas numa segunda oportunidade, numa segunda vaga, aproveitou-se esse meu processo e aí nós conseguimos ter, eu consegui, no caso, ter a entrada dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa que eu já sonhava, tinha tido boas experiências no Sesc, então eu esperava por aquilo, orava muito a Deus para que eu pudesse ter essa oportunidade de trabalhar de novo no SESC. Então, nessa janela de término de estágio até o retorno, foi praticamente 2 anos que eu fiquei fora, foi quando eu estudei. Nesse período também me tornei professor, instrutor de informática básica e avançada. Então, aconteceram algumas coisas nesse meu tempo. Comecei essa pós-graduação que eu comentei. E aí foi quando eu entrei no SESC, e ali onde foi realmente a alavancagem da minha carreira profissional, porque dentro do SESC a minha maior parte de trajetória profissional foi dentro do SESC, onde eu comecei como estagiário, fiquei esses 2 anos distante, entrei na área de infraestrutura, mesmo tendo background de sistemas, entrei na parte de infraestrutura, data center, servidores, então eu era responsável, um dos responsáveis por trabalhar nessa parte de infraestrutura e servidores. E aí, nesse meio tempo, a gente foi desenvolvendo cada dia mais. Então, um, dois, três, voltando. E nesse meio tempo, eu estava iniciando a minha carreira profissional dentro do Sesc Amazonas. E foi uma trajetória muito interessante, porque, de fato, eu peguei aquilo como uma oportunidade de vida. Meu background familiar é de família periférica, então eu vi aquilo como uma oportunidade realmente de ter uma renda muito melhor do que eu imaginaria que um dia pudesse ter, e também ter oportunidade de me desenvolver como profissional. Naquele momento na minha trajetória, eu me via uma pessoa totalmente voltada para a tecnologia, sem contato com seres humanos, sem pessoas. Então, eu não via que fosse uma pedidão minha trabalhar com pessoas, eu me via trabalhando diretamente entre eu e o computador, entre eu e as máquinas, né? Só que nesse meu tempo, eu sempre busquei sempre me desenvolver, sempre estudar, sempre me qualificar, e eu me observava muito o que acontecia, eu sempre fui muito observador.
e eu via que tinha algumas situações que aconteciam no cotidiano que eu ficava pensando, poxa, mas como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar? Né? E nisso, a gerente da seção Ivaneide, né, que foi a pessoa que me levou para o SESC, eu tenho muita gratidão por ela, na vida dela, que Deus abençoe muito ela, porque ela me ajudou levando para o SESC junto com os outros profissionais, mas ela era líder naquela ocasião. Eu sempre ficava, poxa, mas como é que eu posso ajudar ela? Onde é que eu posso trabalhar em cima disso? E aí foram acontecendo várias coisas, e aí ela, quando saiu de férias, em uma primeira ocasião me colocou como responsável nas férias dela, e eu fui começando a ter a necessidade, a obrigação de conversar com outras pessoas. Não estava mais agora só ligado ao computador, eu começava a ter que me conversar com outras pessoas. Quando eu conversava com as pessoas para fazer os atendimentos técnicos, como era uma coisa muito pontual e rápida, então eu tinha uma comunicação muito boa, eu conseguia me desenvolver, não tinha nenhum bloqueio. Mas eu botava na minha cabeça, no meu cognitivo, que meu foco era: eu atendo aquele usuário, mas eu quero estar aqui no dia a dia no computador, trabalhando com o servidor, eu não queria muito. eh, ter como obrigação, né, entre aspas, obrigação de trabalhar a maior parte do tempo com pessoas. E, enfim, só que quando eu precisei ficar nesse período de férias, né, foram, acho que se não me engano, 20 ou 30 dias, eu precisava falar com os outros gerentes, eu precisava falar com o time, eu precisava organizar tudo isso, e eu via que aquilo era difícil para mim. E eu também sentia o quão difícil era para ela devido ao que a gente conversava, o que a gente vivia no dia a dia. Eu falei, caramba, é complicado esse negócio de gestão. E isso só me motivava mais a não querer. E tinha uma motivação ainda mais, não. Tomara que ela volte logo de férias e pegue logo aqui de volta o teu bastão e me deixa aqui na minha que eu quero viver meu momento sozinho. Só que aconteceu dois anos seguidos ainda que eu fiquei como gestor. Só que devido a algumas necessidades, né, alguns problemas, nós precisamos fazer alguns ajustes e também a diretoria decidiu pela troca da gerência também. E nesse momento foi bem inusitado, porque assim, eu pelo menos não tinha perspectiva nenhuma de ser um gestor. Só que, devido já estar me comunicando com a alta direção, ter conseguido mostrar algum tipo de desempenho, né, de performance nesses momentos, eu fui convidado a Que ser o gestor legal. de TI interinamente. Então, assim, eu já sabia que era uma coisa interina, só que, mais uma vez, eu vi, bom, é uma oportunidade, o salário vai melhorar, e eu vou aprender coisas novas. Então, eu sempre ia com esse negócio de querer aprender coisas novas, de querer me desenvolver. Mas eu sabia que, além de ter essa possibilidade, essa oportunidade, eu também tinha um problema muito maior, que era conseguir gerenciar o time. Porque naquela ocasião eu era a pessoa mais nova do time, a menos experiente em questão de tempo de carreira, né? E eu sabia que aquela mudança poderia causar um impacto muito, muito grande. Mas, assim, orei muito, peguei aquilo que eu vinha vendo de problemas e fui pensando como resolver. Caí, entrei de cabeça numa outra faculdade, desculpa, numa outra graduação, numa outra pós-graduação. Foi quando eu conheci o IPOG e fiz uma pós-graduação no IPOG de gestão e governança de TI. E naquela vontade de aprender, o que que eu fazia muito, né? Eu via, as aulas eram no final de semana, sexta, sábado, domingo. Eu via aquele módulo, aprendia, anotava, eu falei, vou tentar fazer isso no outro dia, na segunda-feira no trabalho. E aí Que começava, legal. todo mês eu tinha uma novidade. E o pessoal lá, esse bicho é doido, porque todo mês ele traz uma novidade aqui. E aí comecei a fazer curso de gestão, comecei a conhecer um pouco mais da neurociência, sabendo um pouco mais das pessoas, do comportamento. Foi aí também que eu comecei a entender que aquele máximo que o mundo corporativo fala, que para mim hoje, nos meus quase 20 anos de experiência, eu vejo que não é uma verdade que nós conseguimos separar a vida profissional de pessoal. Para mim isso não existe, porque ali você carrega no seu dia a dia os problemas da tua casa, da tua família, então não tem como. Então, assim, naquele meio tempo eu comecei a me qualificar, estudar e realmente fui me desenvolvendo cada dia mais. Fiz a pós-graduação que me ajudou significativamente. E aí eu passei quase 2 anos como gerente interino. A estratégia era sempre assim. De 6 em 6 meses renovava o meu tempo de interino. E eu, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Por que que eu não consigo ficar efetivo? Enfim, aí eu não sei dizer, nunca perguntei da minha diretora qual foi a estratégia de fato, mas assim,
foi acontecendo, renovou uma vez, renovou. Na terceira vez, que já era final de 2025, exatamente, 2025, aí quando eu fui pegar a próxima, aí eu pensava, né, vai renovar por mais 6 meses, aí já foi de forma efetiva. Então, entrei em 2011, né? 2014 eu recebi essa primeira promoção, 2015, final de 2015 efetivamente. E aí, quando eu saí do SESC, já foi 2021, já era gestor oficialmente, né? E foi quando eu saí já justamente para começar a pensar de fato na mudança para os Estados Unidos, para toda aquela etapa que você já sabe também muito bem. Então, nesse meio tempo aí, né? Falando um pouco agora do nosso tema, né? Em 2019, a gente começou a pensar, pô, por que que a gente não pode pensar numa migração? A minha esposa sempre teve essa vontade, né? Isso eu vou confessar que surgiu no sonho dela, né? Ela e a família dela participavam muito dos Estados Unidos e vinham muito aqui. E aí, nesse meio tempo, ela foi cativando, foi construindo isso dentro do meu coração. E quando foi Natal de 2019, 2020, eu acho que foi 2019, a gente reuniu na nossa família, a gente tem costume de fazer Natal toda vez, ou na família da minha esposa, ou na minha. Nesse a gente falou, olha, a gente quer reunir, quer reunir o Natal junto, que a gente vai passar uma informação para vocês. Toda a família é junto, a família dela é a minha, falou, ó, a gente vai começar a iniciar o processo de visto, tentar fazer esse pedido de visto. Uhum. Nós já falamos com a advogada, a gente já tinha até conversado com você, e a gente vai começar essa trajetória. É um processo longo, é um processo que requer dinheiro, é um processo que requer um preparo. Então a gente vai começar isso tudo. E aí foi quando você já tinha conversado com a gente, que tínhamos grandes possibilidades de dar certo, né? E aí foi quando a gente começou a conversar com eles e eles já souberam dessa notícia. Então, de Isso, e fato, foi quando a gente começou essa história de imigração. e o seu processo foi o EB2 National Interest Waiver. Então, o Wesley preenchia os requisitos do visto. O único detalhe na área de tecnologia, como o curso dele era um curso que a gente chama de tecnólogo, de 3 anos, é, ele não preenche os requisitos de um bacharel aqui nos Estados Unidos. Então, a gente fez o processo dele, não como Advanced Degree, mas como Exceptional Ability dentro do EB2 e também a tese de interesse nacional. Então, ele fez essa transição, né, do SESC, com um plano de negócio de como ele iria continuar trabalhando aqui na área dele, aqui nos Estados Unidos. E foi um processo longo, né, Wesley? A gente tinha umas estimativas, mas teve várias coisas que mudaram ao longo do processo. Como é que foi para você e para sua família passar por todo esse planejamento, para ter mudanças durante o processo? A sua aprovação foi rápida, né? Mas esperar o Visa Bulletin foi um desafio. Me conta um pouco como foi esse processo. Interessante, né? Quando surgiu esse nosso interesse, né, a gente já vinha conversando com a nossa diretoria, e para quem está ouvindo isso, eu acho que eu sou muito da transparência, tá? A minha Uhum, diretora, quando a gente tomou a decisão de fazer essa migração, a gente conversou com a nossa diretora, tanto a atual como a anterior, porque a gente queria que o nosso processo também fosse um processo, a gente sabe de todas as dificuldades, todas as complexidades, mas assim, pela nossa conversa, pelo feeling que a gente teve, a gente sabia que tinha uma possibilidade grande de acontecer. Mesmo porque nesse meu tempo, até para as pessoas que vão ouvir, né, depois elas possam entender. Nessa transição, antes de fato eu sair antes de eu sair do SESC, eu também comecei uma trajetória dentro do Amazonas, né? Foi quando surgiu a ATEC, né? Para quem não conhece, é a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação. Então a gente montou a ATEC, a gente construiu todo o ecossistema de pessoas que ajudam no meio tempo. E qual foi a correlação disso com o processo? Isso, pelo que a analista também pode comentar daqui a pouco, ajudou muito no processo porque uhum, é uma entidade de classe onde trabalha ali com as pessoas. Então, quem for assistir aqui pode procurar conhecer um pouco da classe, da entidade de classe do dia a dia de vocês. Foi quando surgiu a TEC, né? Que então a TEC ela veio justamente também ajudar nesse processo. Depois a Annelise, quando você for conversar com ela aí que estiver assistindo, ela pode passar os critérios que existem para que você tenha uma possibilidade de ser elegível ou não nesse processo, né? Então, nesse meio tempo, eu pensando em como melhorar a situação da tecnologia no Amazonas, eu era um cara que queria muito estudar, mas via limitação, porque todos os cursos de treinamento
obrigatoriamente os melhores eram feitos em outros estados e o custo disso é muito mais caro para quem é do norte, do Amazonas, sabe que qualquer viagem para qualquer estado é bem mais caro. Então eu pensava, como é que eu posso ajudar? E aí, nesse processo, construímos a TEC começou a me qualificar. Então, por que que eu estou trazendo esse adendo? Porque um dos critérios também do visto é ter as qualificações, é ter os cursos, é ter as certificações, é ter os treinamentos. Então, meu coração, minha vida, Deus, eu não sei dizer o que que era, intrinsecamente já me fazia eu ter essa qualificação, me ajudou também nessa criação da TEC, e também ter novos certificados e novas certificações, e as coisas foram se correlacionando. Quando a gente sentou com a Annelise, nós já tínhamos, a formação não era ideal, mas conseguimos fazer conforme ela explicou, nós tínhamos alguns certificados, algumas certificações, nós tínhamos a participação em entidade de classe, que é justamente a TEC, e outras que eu participo, como que a tecnologia vai entender, o Isaac é uma das que eu participo, tem uma outra que é uma americana também. Enfim, começamos a perceber que dentro dos critérios necessários nós já tínhamos isso. E aí foi quando a gente, conversando com a Annelise, né, a gente tomou a decisão de fazer a abordagem dentro desse segmento que ela explicou ainda há pouco. E aí, com a Tech, veio esse plus, esse agregado que ajudou muito, né? E aí, como foi falado, o nosso processo ele foi até rápido, porque eu acho que e aí eu não estou querendo indicar, mas já indicando a Denise, né? Todas as indicações, toda a paciência que ela teve com a gente, foi muito importante, porque para a gente que está fazendo é muito novo, e você faz conta, não adianta. Eu ganho R$ 1, mas eu vou gastar 5 em cada coisa que eu fizer aqui. Na época era até Uhum, 6, não era nem 5, né? Era até 6 uhum, na época. uhum, E aí, qualquer coisa que você fizer, você tem que, pô, será que eu não vou fazer errado? Eu me lembro muito bem, quando eu ia preencher os formulários, que lá você não tem como errar. Uma vez enviado, já era. Não tinha como, ou você tinha até como, alguns tinham até como fazer rascunho. Então, o que que eu fazia para não ter risco? Eu imprimia, eu preenchia, printava todas as telas antes de dar o submit. Me diz, dá uma olhada, vê se não está faltando alguma coisa, porque eu sabia que se eu tivesse que fazer um adendo, uma correção, era um gasto. Então, eu sempre estava com esse receio de uhum. repente, gastar além do que eu poderia, né? Porque já é um valor bem significativo. E aí, quando a gente fechou todo o processo, que a gente tinha tudo preparado, aí a gente tinha que tomar a decisão, porque também tinha que pagar os honorários da nossa profissional que nos ajudou, né? Também E as e taxas do cumprir. governo. E É. as taxas do governo, que também não são poucas, né? E fomos. E aí foi quando a gente finalizou todo o processo e fizemos o envio. Nesse meu tempo foi preciso também eu fazer um business plan. E eu vou dar uma dica aqui, gente, para quem quer economizar nisso. Ainda mais hoje em dia, com muito IA no mundo, né? Naquela época nem estava tão com esse boom. Invistam nisso. Porque eu tenho amigos particulares que tentaram fazer Sério. é, de outras formas. Eu não sei, eu não vou saber dizer se foi com assessoria ou não, mas assim, pelo nível do que eu li do meu e pelo nível do que eu li do dele, o meu business plan foi muito bem elaborado. Ele tem bastante páginas, ele tem dados históricos, eles têm dados estatísticos. Eu fui orientado em escolher o melhor local para abrir empresa. Isso Estudo muda, de isso é muito mercado. importante porque para o meu amigo que teve esse problema, ele escolheu um estado que, pelo que eu entendi, não é o melhor cenário para o tipo de empresa que a gente está querendo abrir, que é o caso que eu estou abrindo. Entendeu? Então, isso tudo ajuda a você no seu processo. Então, por exemplo, hoje eu moro em Deerfield Beach. Não é a grande Miami, mas se eu tiver, a minha empresa está aberta aqui. Mas se eu tiver que fazer atender clientes em Miami, Boca e Fort Lauderdale, é muito mais próximo. Então, eu acredito que o pessoal da imigração ela faz essa análise. Uma coisa é você falar, eu vou abrir, vou dar um exemplo, né? Eu vou abrir uma empresa em West Palm Beach. West Palm Beach é uma área muito rica, onde tem uma grandeza de empresas. Será que faz sentido? Então, assim, é bom você, dando uma dica, né? Conversar com o seu assessor. De preferência, converse com a Annelise, que ela vai poder te dar as dicas melhores. Invista no seu business plan. É um valor que é significativo? É um valor que é significativo. Mas a Annelise tem algumas dicas. Eu usei ela me deu duas opções. Eu usei uma das duas opções e consegui também ter um business plan bem robusto, que eu até uso hoje em dia, para você ter uma ideia. Eu ainda uso ele como Com acompanhamento da parâmetro. criação da minha empresa, né? Então não foi Uhum. só.
o processo. De fato, foi uma coisa muito bem elaborada. Então, criamos isso. Outro ponto importante que você precisa ver é custos com a tradução. Também, acho que foi da Annelise. Eu consegui várias pessoas que traduziam, mas acabou que a indicação da Annelise também foi o custo-benefício melhor. Eu, particularmente, como vim do setor de terceiro setor, lá a gente olha tudo, era três propostas. E acabou que na minha cabeça tudo era três propostas. Então, tudo que ela me indicava, eu procurava outras pessoas para verificar se o valor não estava tão diferente. Mais uma vez, é tudo em dólar, então a gente também tinha que ter esse cuidado. Mas, assim, tanto a indicação do Business Play como a da tradução, a Annelise me deu ótimas dicas que foram que a gente utilizou durante o percurso. Fizemos a submissão do processo e, de fato, eu acho que 15 dias, ou nem um mês, eu acho, né? O processo já tinha Foi sido muito aprovado. rápido. Tem que olhar aqui, eu não lembro de cabeça, mas foi muito rápido. Foi assim, menos, acho que foi em 5 dias, seis Eu, dias. eu Foi sei que rápido. assim, a gente esperava até 3 meses, né? A resposta, né? E a gente, no mesmo mês que a gente submeteu, veio a É, mas resposta. vocês pagaram a taxa prêmio. De última Isso, hora a gente resolveu pagar a aí a taxa gente. prêmio. O, E o, o fluxo normal é 3 meses, né? Só que a naquela gente época, hoje não é mais, mas naquela É. época. Aí a gente, como estava numa indecisão de se a gente ia submeter o processo estando nos Estados Unidos ou estando no Brasil, aí a gente falou, não, vamos logo pagar a taxa prêmio, que a gente já decide logo. Se for da vontade de Deus, Deus aprovar, a gente vai decidir da melhor forma. E aí, a gente, nesse meio tempo, tivemos algumas questões gestacional, então decidimos submeter estando no Brasil, né? E estando no Brasil, rapidamente tivemos a aprovação do processo. Eu acho que nós não tivemos nenhum questionamento, eu não lembro Não teve nenhum RFE, o seu caso foi aprovado direto. Eu direto. acho que vocês estavam viajando, a gente enviou o Premium Process, vocês iam viajar, e durante a viagem a gente teve a resposta. E o Exatamente. processo foi aprovado. Pô, então a gente estava todo. A gente sempre procurou fazer da melhor forma possível, na legalidade, sem fazer nada de errado, né? Porque a gente queria realmente ter a tranquilidade de poder estar no país onde a gente veio de forma regular, legal, sem nenhum problema. Então, assim, todos os nossos documentos, todas as nossas entradas e saídas dentro do país foi dentro do prazo que nós tínhamos. Então, isso não. Nosso foco nunca foi querer fazer nada de ilegal, entendeu? Então, a gente sempre procurou fazer da melhor forma possível. E como na época que a gente decidiu fazer essa mudança, a gente estava grávidos, então a gente decidiu o quê? Vamos fazer o nosso processo do Uhum. Brasil, né, que aqui a gente tem mais apoios, temos família, temos até a questão na época que a gente estava sem plano de saúde, tanto lá como aqui, né, a gente não tinha plano de saúde em nenhum lugar. Então, a gente decidiu dar entrada no Brasil porque os custos eram melhores, né? E a gente estava sempre nesse trâmite, né? Então a gente queria muito decidir a melhor forma de que nós iríamos seguir, né? E a gente decidiu estar no Brasil, que a gente não teria pressa, nós tínhamos casa, tínhamos tudo como ficar no Brasil de uma forma mais confortável. E aí foi quando fomos aprovados, e aí ficamos naquela ansiedade, né, do Visa Bullet, que aí eu acho que foi o grande ponto, porque na ocasião a Tina, que é nossa filha, ainda não era nem nascida, né? A Tina Uhum. nasceu e o Visa Bullet foi o Visa Bullet. Não, minto. A gente teve o Visa Bullet estava próximo, só que a Tina nasceu e aí você orientou que nós não poderíamos fazer o pedido de visto para ela porque senão poderia caracterizar alguma intenção ilegal, né? Pode até comentar um pouco sobre, É, a sobre por que gente que a gente teve que retardar um pouco mais devido ao A nascimento gente da Tiana. foi engraçado no caso do Wesley, da esposa dele, a gente aplicou e eles estavam grávidos, então a filha deles não existia, então ela não fazia parte do processo. Aí, ao invés de a gente entrar com B1, B2, a gente pediu a inclusão dela no processo. Só que isso causou um atraso, porque o caso da Leda e do Wesley já estava qualificado para entrevista. Quando a gente pediu a inclusão da Tina, meses depois, eles qualificaram o caso de novo para entrevista e a gente teve que enviar todas as documentações de todos os familiares novamente. Aí eles qualificaram o caso de novo para a entrevista, que a gente chama de DQ, mas o DQ deles, ao invés de usar o mesmo número da qualificação anterior, teve um novo número 7 meses depois. E isso gerou um atraso, mesmo o Visa Bulletin estando aberto, tinha que esperar a data da qualificação para chamar para entrevista. Então, o caso foi muito rápido na primeira etapa
né? Ele foi aprovado em 5, 6 dias. E na segunda etapa, teve que aguardar o Visa Bulletin e a data de qualificação para todos já virem para os Estados Unidos, já ao invés de entrar com B1, B2 e depois entrar com outro pedido, né? Entrar com 130, a gente já incluiu todo mundo no mesmo processo de 140 e todos entraram juntos. E uma vez que eles entraram nos Estados Unidos, eles receberam o Social Security e o Green Card juntos. Não exatamente juntos, né, Wesley? Porque teve um É, que recebeu não primeiro, nessa demorou ordem, umas né? semanas, o outro. Mas aí todo mundo já entrou legalmente nos Estados Unidos, todo mundo junto. E agora o Tommy vai nascer aqui nos Estados Unidos, né? Então, não sei, né? A Tina não quis, né? Vamos ver o que que ele quer. Vamos ver o que que o Tommy vai querer. A gente não tá criando muita expectativa, não. Vai ser a vontade de Deus, como Deus quiser. Assim, a gente já está aqui, né? Já está estabelecido, já estamos no nosso apartamento. Então, assim, teoricamente sim, né? Mas vamos lá ver como é que vai ser. E aí, falando nisso tudo, né? Foi onde Uhum. começou a gerar grande ansiedade, porque a gente estava com o Visual Bullet disponível, mas não saía a data Uhum. Da da entrevista. entrevista e nos preocupava muito porque você já tinha nos explicado que do dia da entrevista, da aprovação, que era a última etapa, 6 meses, a gente tem que estar aqui, né? Uhum. Então, o que que a gente fez os cálculos, né? A gente estava acompanhando o Visibility todo mês, então, a cada mês que passa, a cada um mês que passa, eles aprovam, a cada 2 meses que passa, aprova o Visibility. Então, a gente fez os cálculos que, não, provavelmente, nós só iríamos vir nesse ano de 2026, nós não viríamos em 2025, né? Então, nós estruturamos nossa vida toda para isso. Não à toa, no final de 2024, eu falei para minha esposa, a gente vai voltar para nossa casa. A gente não estava no nosso apartamento, estava alugado na ocasião justamente por causa de tudo que está acontecendo. Vamos voltar para o nosso apartamento. A gente não tem previsão de voltar em 2025, provavelmente final de 2026. Então, aí foi quando a gente fez uma mudança, fomos morar só nós três e tal. E aí foi quando a gente teve a surpresa, que, se não me engano, a memória foi em abril, Abriu. maio, alguma coisa assim. A gente recebeu a informação que nós teríamos que estar no consulado até tal dia para fazer a entrevista, né? A gente já sabia que nosso processo, a parte burocrática já tinha sido analisado, né? Agora era realmente mais aquela entrevista, para quem já fez visto de turismo sabe, né? Vai lá falar com o cônsul, faz todo aquele negócio. A gente estava bem tranquilo, né? Porque a gente deixou na mão de Deus mesmo para ser o que fosse a vontade dele. Claro que a atenção não deixa de existir, porque você não vai para o celular, você não tem nada para distrair, é você e você mesmo ali. A gente com filha pequena, tendo que dar atenção para a filha pequena. O, o escritório consular não é igual ao da de turismo, então é separado da galera, né? Então é só no Rio de Janeiro, diferente do de turismo que a gente vai em Uhum. qualquer lugar, né? Então, assim, várias preocupações que você tem ali na hora, né? Mas graças a Deus a gente foi o primeiro, a gente foi o Ai, primeiro que dos bom. familiares, né? Porque a gente era, apesar do nosso visto ser, nossa entrevista ser de 9 alguma coisa, mas eles priorizaram quem estava com criança. Então nós éramos a primeira família com criança. Então foi muito bacana essa etapa, né? Porque foram a moça que nos atendeu no na primeira triagem, né? Que ela pega nosso material, nosso documento para ver se está tudo certinho, se não faltou nada. Ela já falou, ó, vocês vão ser os primeiros, vocês estão com criança. Na época a Tina não tinha nem 2 anos ainda. E Uhum. pela regra lá, a partir de 2 anos já não tem mais prioridade, a menos de 2 anos sim. E foi bem bacana até para confortar as pessoas que têm filhos. Lá eles colocam, tipo, não é uma brinquedoteca, mas eles botam Uhum. vários brinquedos para as crianças ficarem tirando atenção lá, brinquedo, Lego, essas coisas. Então também dá para dar uma ajudada, né? Porque não tem celular, não tem nada. Esse é o momento de você realmente ver como é que tá teu contato dia a dia com a tua filha e com o teu filho. Mas enfim, fomos o primeiro, tivemos algumas coisas que nos poderiam nos deixar nervosos, por exemplo, a nossa atendente, ela estava no computador que deu problema, né? E ela começou a ficar nervosa ali, pediu desculpa da gente. Até então, nossa entrevista com a Consul foi totalmente em português. Ela perguntou se a gente falava, mas a gente Uhum. falou que falava, mas que a gente falava português e tal. E aí ela começou a pedir desculpa e tal, brincou um pouco com a Tina, lhe deu uma quebrada de gelo. Aí pediu ajuda de outras pessoas para ajudarem, porque não estava funcionando o coletor da digital. Aí fomos pro outro guichê, aí ela falando sobre aquilo e tal, aí conseguiu, ela, o computador tá devagar e tal. Aí nós fizemos lá o juramento, nós três, né? Eu até a Tina fizemos o juramento, que nós íamos falar a Tadinha. verdade e tal.
coletou nossa digital, aí pegou, a gente que é brasileiro, a gente pensa, esse um monte de papel aqui, né? Não, pegou lá uma resma de papel assim, bastante coisa mesmo, né? Pegou, olhou, eu acho que fez duas perguntas, onde que era, onde que eu iria trabalhar, onde que era a ideia de abrir a empresa, né? Eu acho que foi isso. Eu nem lembro muito bem, porque foi tão rápido assim. Eu acho que eu te passei, eu acho que tem no áudio aí. Que foi. Eu acho que eles perguntaram qual que era o título da sua profissão, o que você fazia, qual que era o seu cargo e como você ia continuar trabalhando nos Estados Unidos. Foi bem simples, não foi assim. Eu acho que o processo em si só demorou mais porque teve essas questões do computador dela estar com defeito. Mas o processo, as minhas perguntas foram realmente é, qual tipo de visto que eu estava fazendo, né? Essa aí foi a pergunta. Ela abriu lá um papel, já estava previamente marcado, então de fato ela deu uma estudada lá. E aí nesse momento, né, ela reclamou, o computador tá lento e tal, aí a gente até brincou, né? Não sei se era correto, mas enfim. Ó, qualquer coisa chama o Wesley para resolver. Aí ela, mas você já tá indo embora? Aí quando ela falou isso, aí a gente, quando ela falou isso, pô, você já tá indo embora, eu falei, eu acho que deu certo, né? Porque ela falou bem assim, ela tá dizendo que tá indo embora porque ela aprovou o nosso visto, né? Aham. E aí ela falou, aí ela pegou, eu tava até um papelzinho aqui, deu aquele papelzinho que tem lá, visto aprovado, aguarde as instruções, parabéns, bem-vindo aos Estados Unidos, aguarde as instruções, você vai receber tudo na sua casa, aí você vai receber os envelopes, né? São 3 envelopes que você não deve abrir, Uhum. do jeito que receber, entregue lá na entrada dos Estados Unidos quando você for. E aí foi quando a gente ficou mega feliz, aprovados, né? E aí agora a grande etapa era fazer a preparação para se mudar em 6 meses, né? Que aí foi o grande desafio, porque você financeiramente tem que se preparar e a gente não estava preparado também. Então a gente foi correr atrás de organizar passagem, organizar a vinda, organizar uma reserva financeira, né? Então tudo isso foi sendo feito e aí aquilo que eu sempre falo, né? Deus vai agindo, vai guiando, vai construindo para fazer da melhor forma possível. E aí foi quando a gente decidiu vir, nosso visto, né? Foi até uma confusão até no aeroporto porque o nosso visto vencia dia 2 de dezembro do mês de 2025. E quando a gente chegou no aeroporto de Manaus, ainda para vir, ela estava questionando, porque normalmente você só pode viajar com 6 meses antes de vencer, né? Uhum. Eu falei, moço, mas esse visto não é de turismo, esse visto já é de imigrante e tal e tal e tal. Não, mas já vai vencer, você não pode viajar. Aí eu falei, não, mas tente verificar, porque posso sim. Aí ela ligou lá para alguém e falou, não, tudo bem, realmente, você está certo, você vai poder embarcar. Então foi uma coisa assim que para quando, se você não estiver bem organizado, preparado, até para questionar lá na hora do embarque, se for uma pessoa que não estiver muito ligada, não vou poder, já fica desesperado, né? Então, assim, organizamos, a gente foi orientado por você, né, a chegar pelo menos 10 dias antes do vencimento do visto, então a gente chegou dia 23/11 aqui, né? E o nosso processo também dentro da imigração lá em Miami, a gente entrou por Miami, foi muito tranquilo. Quando a gente chegou no guichê, não sei se todos já estão familiarizados, mas o guichê que a gente foi, quando eu cheguei com o envelope, o cara já viu. Aí ele viu lá no meu green card, que eu não sabia, depois que ele me falou que tem no meu green card, não, no meu visto, que tem lá a questão do permanente, né? Ela falou, Uhum. legal e tal. O E-Commit USA não perguntou mais nada. Só pegou nosso passaporte botou uma liga, e aí vamos lá para a salinha. Chega lá na salinha, entregamos o envelope que recebemos via correio. O rapaz passou lá uns 15 minutos, colocando no sistema, estava dando entrada na nossa documentação e tal. É, nós tínhamos a questão da mudança de endereço que você tinha orientado, mas é só para contextualizar, né? A gente tinha colocado o endereço que nós não tínhamos mais acesso para receber a documentação, né? Uhum. E aí a gente pegou, anotou num papel para entregar pro agente no aeroporto. Só que acabou que na hora, né, ele pegou o Não nosso funcionava. envelope e eu, de vez de colocar o clipe junto, não coloquei. Aí quando eu tentei conversar com ele para explicar para ele, ele falou: não, 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 não deu muita atenção, né? Então, isso é um ponto importante, né, para que vocês que forem um dia tentar tenham essa atenção. E aí ele pegou, infelizmente não conseguimos fazer a mudança do endereço lá na hora, ele não teve não sei, não vou dizer se era paciência, mas enfim, não consegui passar para ele o endereço. E aí pegamos, ele falou, ok, podem ir, saímos da salinha, sem problema nenhum
e pegar as malas, enfim, totalmente como se fosse um voo, como se estivéssemos estando ali no Brasil, entrando e saindo para qualquer lugar, sem problema nenhum, né? E aí, nesse meio tempo, a gente ficou atrás na espera, porque assim, até uma dica para quem vai vir, né? Depois a gente pode falar um pouco mais dessas experiências, né? Mas assim, você é igual no Brasil, né? Você tem que ter seu CPF, aqui você tem que ter social. Então, para abrir conta, até alguns bancos até abrem conta para imigrante, né? Mas tem outros critérios, mas para abrir conta, para pagar, fazer a conta de energia, para fazer o celular, tudo tem que ter o social, né? Então, a gente estava naquela agoniação porque a gente precisava disso. Precisava até para mim para aluguel do apartamento, porque no início outra coisa que aconteceu, a presidenta, aqui chama de presidente, né? No Brasil é síndico. A presidenta do condomínio não estava aceitando nossa documentação, porque nós não tínhamos social ainda, né? Porque pela regra lá do social é até 30 dias, né, para chegar em casa, 21 dias contados, tá? Mudou agora em 2025 a regra. 21 dias, né? 21 dias, então a gente não tinha o social ainda, mas como é que a gente ia morar sem ter casa para morar? Então a gente pegou um hotel para a gente esperar. Então a gente pegou não tinha o social, aí você orientou a gente no social seguro, não, aí conseguimos o número do meu, como eu ia fazer submissão para tudo, então só com o número eu consegui começar, aí foi quando eu consegui fazer a conta de energia, foi quando eu consegui finalizar o processo da locação do apartamento, foi quando eu consegui fazer o drive license, agora tem uma semana, não tem nem uma semana, semana passada eu tirei a drive license, né, e o bacana é que foi a drive license definitiva, já com 8 anos de validade, né? Que é outra coisa também que você tem que ter atenção, porque se você for tirar drive license sem um green card, você só vai tirar a drive license por um ano. Então, eu perguntei, na verdade, eu não fui orientado, até gente, para vocês entenderem, né? Tentem pesquisar e perguntar, porque, por exemplo, se eu vou tirar a drive license com a minha cabeça, sem perguntar nada, eu ia tirar de um ano, mas eu perguntei lá na hora, moço, eu ainda não recebi o green card, eu não recebi o green card. Quanto tempo vai durar minha drive license? Ele falou, não, vai durar só um ano. E se eu esperar a o green card chegar, e você traz a green card na próxima vez, que sua carteira já sai para mais tempo. Foi o que eu fiz. Então, eu esperei mais um pouquinho, eu tava ansioso para tirar a drive license, mas esperei mais um pouquinho. E aí, quando eu fui, já tirei a drive license certinho, com o green card, tudo direitinho. E como você falou, Deixa eu né? só explicar. O social não chegou a tempo, né? Então, o social também fui atrás, né? Hoje que eu consegui resolver. Quem for ver aí, hoje é dia 12 de janeiro, dia 26, né? Hoje eu fui lá, deu uma entrada do novo, né? Eu acho que eles vão fazer uma reemissão, aí sim vai chegar o cartão do social para mim, para minha esposa, para minha filha. Mas a gente já tem o número dos três, a gente consegue agora, pelo menos, dar início à vida, vida real dentro dos Estados Unidos. Não, só para explicar rapidinho, que quando você tira você faz o processo consular, você vai ter um visto igual o B1, B2. E esse visto no seu passaporte, ele é para intenção imigratória, já quer dizer que você já é residente permanente por causa do 55, o I-551. Mas quando você chega nos Estados Unidos, o Green Card, o documento, né, ele só é impresso nos Estados Unidos. Então, você tem que passar por aquelas verificações dentro do aeroporto na hora da admissão, porque daí eles vão sinalizar no sistema que você está entrando na qualidade de imigrante, para eles notificarem para o Green Card ser produzido. Então, Deixa eu ver se gera mostra aqui. aí, ó, gera Sempre como imigrante. isso, esse visto aí. E Ó. aí, esse visto você tem 6 meses para entrar nos Estados Unidos. Aqui, ó, imigrante. Ó. Isso, imigrante. Então, com ele você já consegue fazer o processo da carteira de motorista, mas mudou as verificações no sistema e eles precisam olhar o Green Card, né, o documento impresso, para dar liberar outras coisas dentro do processo do sistema. E o social, que chegava em 15 dias, né, eles mudaram as regulamentações internas o ano passado, em 2025, e agora está levando 21 dias úteis para eles fazerem todas as verificações. Então, se você não recebeu o seu social, assim que você entrou nos Estados Unidos, nas primeiras 3, 4 semanas, né? Porque são 23, 21 dias úteis, né? Podem dar 3 ou 4 semanas. Você tem que ir no Social Security Administration e pedir para verificar se o número já foi produzido e, às vezes, até a questão de endereço, pedir para atualizar o endereço para eles enviarem o social no local certo.
E aqui nos Estados Unidos a gente não tem costume de passar o número para todo mundo, né? Não é igual no Brasil. Então, esse é um número que você guarda para você, você decora, guarda o número e toda vez que você for fazer conta de banco, se você for trabalhar para outras empresas, carteira de motorista, contrato de aluguel, compra de imóveis, você Abrir sempre vai empresa. usar, abrir empresa, você vai usar sempre esse número. E aí, aí o verdinho chega assim, ó. Aí o famoso green, né, que a gente sempre fala. Ele é meio azul, meio verde, né? É, mas ele é verde É mesmo. Ele não verde, é ele é tão verde. verdinho. Ele é verdinho com os detalhes vermelhos aqui da bandeira dos Estados Unidos. Aqui, ó. Isso, tem a bandeira dos Estados Unidos. E o nome, essa ondinha aqui é o nome. Ah, é verdade. Nem tinha prestado atenção nisso. E É ele vai ter verdade. um número. Então, depois que você vira residente permanente aqui nos Estados Unidos, sempre vão te perguntar qual que é o seu alien number. Não é alienígena, é porque é o nome Hum. da lei, tá? Qual que é o seu A number? Qual que é o seu A number? É o número que tá aí no green card. Você consegue, olhou, e toda vez que vão perguntar para verificar se você é estrangeiro, que você está regularmente nos Estados Unidos, eles sempre vão pedir novamente esse número. Esse número que tem aqui escrito USCIS, né? É, É, tá aqui. E aqui no verso tem algumas informações também, isso. que é E alguns números. quantos anos que é residente permanente? Ah, boa pergunta. A gente entrou dia 23/11, né, de 2025 e ele expira dia 23/11 de 2035. 2035. 10 anos. 10 10 aninhos. anos. Com E até lá 5 tem. anos já pode entrar com pedido de cidadania, mas aí é opcional de cada cliente, de cada pessoa, cada família, quando eles querem entrar com pedido de cidadania. Então, esse foi um pouco mais do nosso processo, né? Eu acho que cada detalhe vale você conversar com a Denise para que você possa compreender, né? Porque eu acho que, apesar das similaridades, muitas coisas vão ser particulares da tua Cada realidade. processo é um caso, Cada processo é um caso, mas assim, esse processo todo que nós resumimos aqui em quase uma hora de conversa durou mais de 3 anos, eu acho, se não me falha a memória, mais de 3 anos. Uhum. Mesmo porque eu até falo para muitas pessoas que me perguntam, gente, tem que ser no teu tempo, tanto no teu tempo de vida como no teu tempo financeiro. Né? Para mim, a gente não podia, não tinha como pagar tudo de uma vez, então a gente foi fazendo etapa por etapa, pagava uma coisa aqui, pagava um valor para a Annelise, aí a Annelise negocia da forma como você puder com ela, mas estou falando da minha experiência, né? Então, negociamos uma forma de pagamento dos honorários da Annelise. Ah, Annelise, eu não consigo agora fazer esse pagamento dessa taxa. A gente pode fazer mês que vem? Pode. O que dá, não dá. Não, é agora que depois que eu submeti, já se prepara porque tem que pagar isso, isso, isso. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no, na parte de entrevista. Né? Na parte de entrevista, a gente já tinha que ter feito, já tinha que fazer os exames médicos. Então, assim, a gente que mora no Nordeste, Assim. mais uma vez, é tudo mais caro. Então, a gente tinha que pagar a passagem, tinha que pagar os exames, e se faltasse alguma coisa, tinha que fazer os exames que os médicos apontassem lá, que foi o nosso caso. Então, pra vocês terem uma ideia, a gente foi um pouco audacioso nessa etapa do visto, né? Que a gente fez tudo em Brasília. A gente chegou de manhã e voltou de noite. Então a gente não pagou nem hotel, pra você ter uma ideia, quem vai assistir aí. Mas assim, a gente foi também numa indicação da Annelise, né? Escolher, porque você pode escolher outros estados, mas Uhum. escolhemos lá e foi tudo muito fácil. Então a gente chegou lá, é bastante gente, vá com calma, vá sem pressa. Ela tínhamos que fazer 2 ou 3 vacinas, nós três. Eu acho que só não a Tina, mas eu e a Leda sim. Mas fizemos lá mesmo, lá tem vários laboratórios, a gente fez lá mesmo. E foi uma boa também que a gente conseguiu fazer nessa ocasião dessa entrevista. Nós já tínhamos o plano de saúde, então nós conseguimos fazer algumas coisas com o plano de saúde, que também Uhum. dá uma reduzida. Mas, assim, muitas coisas você tem que realmente estar preparado financeiramente. Já. Então, assim, foi todo esse processo que nós tivemos. E aí você precisa realmente fazer no seu tempo. Né? O valor é significativo, mais uma vez, mas você se organizando, se é uma coisa que você quer, colocando isso como prioridade, eu acho que dá certo, sim. Que bom. Wesley, muito obrigada pela sua participação, por estar compartilhando um pouquinho, né, das suas experiências e dos detalhes, né? Às vezes, os detalhes de como funciona o processo faz toda a diferença para dar conforto para a pessoa que está querendo aplicar para o visto e também
colocar o pé no chão também, né? É um processo, a gente não tem certeza quando vai aprovar, a gente tem essa estimativa, mas também é importante que só depois que recebe o visto, né, aprovado no consulado, é para começar a fazer os planos definitivos de mudança. E até então fica tudo muito na estimativa, então tem que esperar aquela segunda aprovação, apesar do Wesley ter a primeira aprovação nos primeiros 15 dias, né? Teve um processo, um planejamento tanto financeiro e uma aguarda do Visa Bulletin e da data da entrevista para aí sim se planejar e vir para os Estados Unidos. Isso é até interessante até falar para todos, né, que assim, esse planejamento ele é primordial, ainda mais quando você já tem família, você já tem uma família grande, né? Família, não só você e seu cônjuge, né, mas no geral, porque você tem que pensar no todo, né, e não adianta. Então, nesse caso específico que eu acabei de falar do nossa viagem, né, com criança, toda aquela logística, toda aquela questão de vacinas, que você tem que tomar bastante vacina. Então, assim, de fato, é o planejamento no seu tempo. Eu falo muito com alguns amigos que têm interesse, né? E eles procurem entender o momento. Eu vejo que essa aprovação foi o momento certo, porque é o momento que a gente está mais pé no chão, pensando mais no todo, na família, no contexto geral de ter uma nova vida. Uma coisa que eu vi muito na Antidivina, né? Mas aqui nós não somos ninguém, então aquilo que nós tínhamos de relevância dentro do Brasil não é nada aqui dentro dos Estados Unidos. Você está começando a vida Momento do de zero, reconstrução, é. né? Então você tem que realmente ter pé no chão, entender, compreender que você agora está começando a sua nova trajetória de vida. E a gente veio preparado para isso, psicologicamente falando, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Você pode ter muito dinheiro, mas à medida que você traz muito dinheiro, se você tem muito, você gasta 5 vezes mais rápido aqui, porque você tem muito real, não muito dólar, né? Então, no nosso caso, a gente veio com dinheiro para ter uma reservazinha, mas assim, para quem se confia, não, eu tenho bastante dinheiro, vai com calma, porque não é tão simples assim. Tudo você tem que gastar, você tem que comprar carro, você tem que alugar casa aqui. Aluguel, no mínimo, é 4 calção, um mais três. Então, se você vai alugar uma coisa de US$ 2.000, que ainda é difícil encontrar, você vai pagar, vai ter que ter 8, 10 de reserva. Então, assim, são muitas coisas que você precisa entender. Depois a gente pode conversar sobre essa parte do pós. Mas, assim, o grande ponto é realmente você confiar no processo da profissional que vai lhe ajudar, no caso, a Annelise. Procurar entender o que que precisa do todo, né? Porque a gente pensa assim, é só o valor da Annelise. Não, tem as taxas do governo, tem o business plan que você pode fazer, tem também Tradução. as traduções. Então, assim, são várias coisinhas que você tem que realmente estar preparado para que dê tudo certo. E qual que é o sentimento, Wesley? Qual que é a emoção quando você chega em casa, fez entrevista no consulado, está na expectativa de receber o visto e o passaporte de volta, de ouvir o cônsul falar que seu processo foi aprovado, ou entrar nos Estados Unidos? Conta um pouquinho dessa sensação. Olha, para a gente foi muito gratificante, né? Porque a gente estava bastante nervoso, mesmo já tido passado pelas primeiras etapas. Porque, assim, o sentimento, ele vai mais naquela ponto. Se eu for aprovado, nossa, que lindo, tudo aquilo que a gente planejou deu certo. Mas também eu tenho que deixar a família para trás, né? Então, assim, não deixar no sentido literal, né? Mas você tem que se preparar para isso. Que eu sempre botei isso na minha cabeça, que a gente, tendo visto aprovado, que era o sonho que nós teríamos, né? A gente também teria que ter essa consciência. Então, a gente ficou muito feliz, digamos, para minha mãe e para nossos familiares, para falar sobre a aprovação. E aí, só quando a gente foi realmente desacelerando, que a gente foi realmente foi dando aquela tranquilidade que a gente foi vendo agora. Pô, agora a gente tem que organizar a mudança, a gente tem que organizar toda a transição, tem que preparar a família. Mas assim, a gente sempre procurou realmente estar focado no nosso sonho, né? A gente tinha esse sonho, essa pretensão de estar aqui. Pessoas falam, mas que tu vai ficar pro resto da vida daí? Não sei, não sei mesmo. Se for, mais uma vez, deixo tudo na mão de Deus, então se for de ser, será. Se não for, não será. Eu sei que as coisas não são simples. Eu sei que a gente precisa realmente estar focado.
alicerçado no que a gente quer para a família, então eu vi que aquilo era o melhor para minha família, mesmo tendo condições significativas dentro do Brasil, mas assim, não. Eu acho que assim a gente consegue trabalhar mais tranquilo, dar uma qualidade de vida melhor, uma educação melhor, ajudar minha família de outra forma, porque quer queira que não, a renda é melhor. Então, assim, foi um alívio por todo o processo, ficamos muito felizes pelo sucesso, né, de todo o trabalho que nós tivemos, mas a gente também estava preparado se caso não fosse à vontade, né? Mas assim, eu acho que o grande ponto que eu falo muito para as pessoas é assim, ouçam os especialistas, porque a gente quer ouvir todo mundo, menos aquela pessoa que a gente contratou ali para nos ajudar. Então a gente tentou falar o que você orientou, tentou não ficar, por exemplo, eu sou muito conversador, eu falo muito, eu sou muito comunicativo. Eu não, eu fui lá responder as perguntas que eu tive de forma simples e sucinta. E o engraçado disso, que porque a gente sempre faz um paralelo, né? Se eu converso com um brasileiro, eu quero tentar contextualizar para ficar muito mais claro e esclarecido o que eu quero. Só Uhum, que vivendo aqui um pouco mais de um mês nos Estados Unidos, eu percebo que, de fato, você ser objetivo e curto, para brasileiro ser curto e grosso, é ruim, mas para cá não é ruim. Por quê? Porque ele não quer saber da tua história, ele quer saber que tu seja objetivo. É sim ou não? Ah, é sim, mas não é sim ou não, né? Então, assim, eu percebo muito aqui no trato com americanos, né, que é muito objetivo, é isso, pronto, acabou, só não tem porquê. Fazer uma paralela muito rápido aqui. Aqui tem uhum, muito hábito de você, não gostei dessa caneta, eu posso ir lá e devolver, né? Se você for lá no Walmart, por exemplo, por que você está vendo? Ah, porque eu queria de outra cor. Tá bom, devolvido. Se você fosse no Brasil, não, mas veja só. É porque eu comprei essa caneta, mas eu pensava que ela era. Não. Eu pensava, o cara não quer saber o que tu pensava, não quer saber o que aconteceu, ele quer saber por quê. Porque para eles é muito simples. Ah, não funcionou, então não presta. Não. Você que não gostou, então eu posso botar para vender novamente. Né? Então, assim, é muito objetivo, então a gente vai muito nesse conceito. E aí, às vezes, quando a gente quer ficar na incerteza, pô, será que o que a Annelise está falando realmente é certo? Eu acho que não é, porque para mim, cara, se você está contratando um especialista, você tem que procurar ouvir o que o especialista fala. Às vezes, o especialista do chat GPT ou qualquer outro Gemini, ele vai ter várias experiências que não vai te trazer o que você precisa saber naquele momento. Então, eu fui muito nesse foco, entendeu? Eu fui muito nas orientações, e aí a gente conseguiu, por exemplo, na hora da entrevista, ser muito objetivo. Não à toa, mais uma vez, foi muito rápido, tranquilo, leve, né? Leve no sentido de que a pessoa também lá do outro lado falou com a gente de forma muito amigável, não foi incisiva, não foi nada. Conversou como uma pessoa normal e a gente também foi conversar com ela como uma pessoa normal, então foi muito positivo. Então, assim, foi muito, muito bacana, muito gratificante e, assim, pra gente, né? Foi a resposta das nossas orações. Então, a gente também ficou muito, muito confortável, muito suave por causa disso. que bom. Wesley, muito obrigado por estar compartilhando suas experiências aqui com a gente e com outras pessoas da área de tecnologia e outras famílias que têm esse sonho de vir para os Estados Unidos, para eles entenderem como é que é essa trajetória de ter o sonho e de ter o sonho realizado agora, e que é só o começo, né, Wesley? É só o começo, é só a porta aberta para começar uma nova história aqui nos Estados Unidos. Só o começo e um começo de uma bela história, de uma bela jornada, né? Você poder andar por aqui sem ter medo de ser abordado, ou até mesmo se for abordado, você mostrar que você não está fazendo nada de legal. O melhor sentimento que você tem, poder nós aqui irmos à igreja, irmos lanchar sem problema nenhum. Eu acho que isso é muito bom. Porque às vezes você percebe, né, que as pessoas ficam com medo, pô, será que eu faço isso? Será que eu não vou ser abordado? Será que eu não vou ser deportado? E a gente, pelo menos, não tem essa preocupação. Já Risco, vem com essa paz, né, que já vem com essa resolveu tudo paz. que tinha que Risco resolver. talvez tenha, mas assim, a gente não procura fazer nada de errado, vive uma vida dentro do que a gente compreende que é legal e dentro das diretrizes, né? Mas uma coisa que eu queria finalizar é assim, a gente tem que vir independente do país ou do estado, tá? A gente tem que ir para onde nós queremos ir entendendo as regras do jogo. Uhum. Então, se eu estou chegando aqui na América e a regra é essa, eu não posso querer mudar a regra porque eu acho que é.
conveniente. Então, Uhum. assim, eu acho que o grande desafio da imigração, e aí eu falo porque acabei migrando logo para um outro país, não para outros estados, que normalmente na área de tecnologia dentro do Amazonas, que acontece muito que eu vejo profissionais migrando para outros estados, como o eixo São Paulo, né, eixo sul-sudeste. Eu já fui para o extremo logo Já norte, mudou de né, país. pro outro lado. Mas assim, o que eu percebo, né, que você tem que estar realmente entendendo onde você está sendo inserido. E você não pode querer botar suas regras. A regra é aquela, entendeu? Então qual é a regra nos Estados Unidos? Para trabalhar tem que ter green card? Vamos procurar atrás do green card. Cada um pensa, age, faz da forma como quer, né? Mas quando eu coloquei com a minha família, a gente falou, a gente vai e vamos fazer da forma como a gente quer. E como a gente quer é seguindo as regras e orientações que existem naquele país. Ainda mais que a gente sabe que é um país que é muito político, que tem mudanças que acontecem significativas, que você tem que saber quais são as mudanças para que você esteja preparado, né? Não dá para viver de qualquer jeito. Ah, vou fazer isso porque lá na frente eu dou um jeito. Não, você tem que entender a melhor forma que você vai conduzir. Então, assim, foi uma coisa que a gente colocou na nossa cabeça. Essas são as orientações, essas são as regras, então são. Então, por exemplo, hoje quem dirige aqui em casa sou eu, porque eu diria drive license. A minha esposa pode dirigir? Pode, porque ela tem drive license do Brasil, mas também tem um tempo para isso. Então, ela já começou a fazer também o curso de drive license. Então, são as regras do local. Então, a gente sempre tenta fazer o mais próximo possível. A gente sabe que é difícil, assim como no Brasil, qualquer lugar, né? Ainda mais brasileiro que gosta muito de usar o jeitinho, né? Jeitinho brasileiro que é muito, muito falado em todos os lugares do Brasil. Mas a gente não é perfeito, mas a gente tenta fazer o máximo possível para que a gente viva em tranquilidade, em paz espiritual, fazendo o que deve ser feito, né? Então, assim, eu acho que a grande dica que eu quero dar assim, para finalizar é procurem conhecer, procurem entender, procure compreender as regras. Será que tem alguma regra aí que para ti não faz sentido que tu pode até aprovar, mas tu não vai conseguir conviver com aquilo? Será que vai fazer sentido tu passar o dia todo dia lutando contra aquilo que tu não vai mudar essa regra? Entendeu? Então, acho que esse é um ponto que vale a pena você pensar. Eu vou dar um exemplo que eu via muito na internet, que de fato, para brasileiro deve ser muito difícil. O brasileiro tem aquele negócio de calor humano, né? Aquele negócio de estar cheio de gente, cheio de. Se você é daquele tipo de pessoa que você espera que os outros brasileiros daqui vão te convidar toda final de semana para fazer churrasco na casa deles, não espera isso. Não espera isso porque não vai rolar. Ainda mais quem já está há muito tempo aqui, que já está convivendo a cultura americana há muito tempo. Entendeu? Então, assim, se você é daquele tipo de pessoa, você tem que entender. Eu vou para lá, vou. A minha festa vai ser dentro da minha casa, com a minha família. Depois, com o tempo, você pode encontrar outras pessoas que têm a mesma vontade, até consigo fazer. Mas não é comum. Não é comum você passar na frente da casa de alguém, o pessoal tá lá tomando banho de mangueira e assando churrasco na frente da sua casa. Você não vai ver isso. Você vai ver todo mundo na sua casa, quietinho, curtindo suas coisas dentro da sua casa. Então, assim, esse é apenas um exemplo para que você, quando for fazer a sua escolha, né, de onde migrar, você tenha entendimento quais são as regras daquele lugar, qual é a cultura daquele lugar, para que quando você não, Cultura. quando você venha, não se frustre. Por exemplo, para a gente mais falando da minha esposa, o extremo frio não é uma coisa que é interessante. Ok, então estamos aonde o clima é mais próximo do nosso clima amazônico. Então, assim, a gente não foi pensando em subir para as áreas onde também tem muita população brasileira, mas que é muito frio. Lá tem muito mais oportunidade de emprego? Tem, mas é muito frio. Então, assim, você tem que balancear, você tem que entender o Pois. que você quer para sua realidade, porque senão, gente, se aquilo. Eu gosto muito de falar, eu tenho mentores, né? Tenho pessoas que me ajudam na parte de terapia também. Se teu corpo não te levar para aquilo, meu amigo, não vá. Se você já vai fazendo aquilo vendo que não está indo muito bem, não vai, porque você vai só vir para cá para sofrer e vai sofrer em dólar. Gastar mais do que você imaginaria que você ia gastar se você tiver em real. Então acho que é isso. Acho que é a minha grande dica é realmente avaliar bem, pensar, conhecer a cultura, conhecer como é que funcionam as coisas para depois não ficar dando aquele velho ditado, né? Dando murro e ponta de faca. É.
Wesley, você deu várias dicas, né, durante o processo que você acha que foi assertivo, que você queria compartilhar com outras pessoas. Tem uma última dica que você quer dar para quem tem esse sonho de vir para os Estados Unidos, está pensando em iniciar o processo? Você olhando para trás e fala, não, esse é um conselho, uma dica que eu daria para alguém que quer começar agora. Paciência, paciência é primordial. É, eu vejo que você precisa, que eu faria, tá? Uma coisa que eu faria, de fato, imersão no inglês. Eu consigo me comunicar, eu consigo escrever, mas assim, a fluência ela te faz uma diferença muito grande quando tu chega aqui, né? Então eu Uhum. até vou começar, eu faço aulas particulares, eu vou começar um programa que tem aqui na América para imigrantes, que é para pessoas adultas, que é o ESSOL. Depois pode até pesquisar. Mas assim, fique. Porque assim, todos os formulários que você for preencher no processo é em inglês, você precisa entender, porque a tradução, você botaria o plugin para traduzir, não é a mesma coisa, você tem que compreender. Então, assim, paciência é o primeiro ponto. Ficar afinado no inglês mesmo para te ler, compreender, entender tudo que você está fazendo, até para se comunicar no consulado, essas coisas é importante, porque tem relatos que alguns cônsules falam, Uhum. fazem entrevista em inglês, né? Eu tive a bênção de Deus de fazer em português, né? Então, assim, mas eu conseguiria responder também, não seria um problema. É muito melhor falar em português, né? Então, acho que o primeiro ponto é ter paciência, o segundo é ter o inglês bem afiado, e o planejamento financeiro e familiar. Eu acho que esses são os quatro pilares, assim, que eu vejo, né? Eu não falei o principal, que é Deus, que eu já falei várias vezes de Deus e não vou deixar de falar, mas assim, colocar na mão de Deus para que, se é realmente aquilo, ele te conduza, mas esses outros quatro pilares humanos, vamos dizer assim, né, são os que eu gostaria de destacar, né, que realmente tenha paciência, porque não vai ser rápido, não vai ser fácil, não vai ser simples. No meu caso foi muito rápida a aprovação, mas tive que passar por um bom tempo até realmente, de fato, ter a resposta final. Então, a paciência, o inglês e o planejamento financeiro familiar, né? Já preparar a tua família para a mudança, sabendo que vai ter essa mudança. A gente estava com filho pequeno, então estava muito apegado às avós, então fomos tentando de alguma forma diminuir um pouco mais. Não deixamos de fazer, mas também tentamos ali, ó, aproveita que a gente está indo embora, não perde a oportunidade de estar com a bebê, querendo laço. Falava muito com a minha mãe isso. Mãe, aproveita, a gente tá junto, brinca com a Tina, conversa e tal. Mesma coisa com os parentes do lado da minha esposa, da Leda. Então, assim, eu acho que esses são os quatro pilares aí que eu vejo que realmente são importantes, né? E fora, para quem tem as suas crenças, colocar na mão de Deus aí para que ele vá guiando. Amém, amém. Amém. Wesley, muito obrigada por ter compartilhado suas experiências aqui com a gente. Te desejo muito sucesso nessa caminhada e para a gente manter um contato para que um ano, 2 anos você está comunicando com a gente para a gente Sim. poder celebrar suas vitórias aqui nos Estados Unidos. Vamos compartilhar sim, vamos ter mais oportunidades como essa e compartilhar cada vez mais cada etapa. Eu não sou muito de redes sociais, porque acaba que meu foco realmente está produzindo. Acho que é Uhum. por isso que eu me dei bem no América, porque eu também gosto da dinâmica de Ai, produção, né? Mas, assim, vamos criar conteúdo, vamos gerar. Eu acho que, assim, o que a gente puder ajudar as pessoas que têm esse sonho, eu acho que é importante. Tanto aquelas pessoas que têm um sonho para entender a realidade, e se gostarem daquela realidade, sigam, ou até mesmo para aquelas pessoas que vão entender da realidade e vão compreender que aquilo não é para elas. Então vamos hum, sim falar várias vezes, cada nova etapa eu vou compartilhando, acho que dá para a gente fazer esse bate-bola direitinho. E agradecer também, né, o teu convite mais uma vez, Annelise, agradecer a todo mundo que está assistindo. No final, não deixe de ver até o final, vai ter nossos contatos e também vai ter a nossa fotinha da minha família com o nosso verdinho aí ah, para vocês verem aí como é que ficou, a família como completa. Felizmente a minha esposa está dando a comida da bebê, então não tem como participar agora, né? Mas depois vocês vão conhecer um pouquinho da gente aí. Então, assim, fiquem à vontade de tirar dúvidas, vai estar minhas redes sociais, a da Annelise também. A gente está aqui para colaborar para esse sonho, para tirar as dúvidas e você fique bem confortável. isso, muito obrigada. E quem é da área de tecnologia
O Wesley tem uma empresa aqui nos Estados Unidos e tem a Tech, o contato ainda, né, com a Tech lá no Amazonas, e eles estão sempre ajudando profissionais com conhecimentos práticos, né, e técnicos para você melhorar, criar capacidade de gestão e de governança dentro da área de tecnologia. Então, fica também de olho no contato dele para essa questão de se aprimorar e crescer dentro da área de tecnologia e na área de gestão. Exatamente. Gente, obrigado, Annelise, obrigado. Tudo de bom para você e até a próxima. Tchau, Até gente. mais. Tchau, tchau.